Correria de mãe, não dá pra parar. Sempre nativa, pronta pra cuidar. Com amor e jeitinho faz tudo funcionar. Em uma sexta-feira à noite, trazendo histórias, dicas e aquele bate-papo sincero que só a gente entende. Mãe, vem com a gente. É ao vivo, é real, é agora. Com vocês, Raide Souza. Boa noite, família. Boa noite, mãezinhas. Sejam muito bem-vindos ao De Mãe com a Rai. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Raide Souza e eu sou a mãe do Miguel. Há mais de um ano eu tenho tocado o projeto De Mãe para Mãe, que a princípio são encontros presenciais. Eu sei que muitas de vocês já conhecem esse projeto, mas agora nós ganhamos mais um braço, estamos com um talk show. E não encerraremos os encontros presenciais. Esse aqui foi uma forma, de chegar até vocês ainda com mais carinho, estar presente ainda mais na vida de vocês. Então sejam muito bem-vindas. Eu conto muito com a colaboração de vocês para se inscreverem no canal, para nos seguir nas redes sociais e apoiar o nosso projeto, para que ele cresça cada dia mais. Desculpem o nervosismo, é tudo muito novo por aqui, mas eu prometo a vocês que a gente vai tratar tudo com muito carinho, com muita atenção e, é claro, eu espero que vocês gostem. Para nossa estreia, para a gente começar com muita leveza, com muita alegria, eu trouxe para vocês uma convidada muito especial. Ela é mãe, é empreendedora, é esposa e conquistou mais de 500 mil de corações, inclusive o meu. Com vocês, Ana Carla, blog Nossa Casinha, seja muito bem-vinda. Já ouvi palmas. Obrigada. É um prazer estar aqui, viu? O prazer é todo meu. Oi, seja gente. muito bem-vinda ao nosso cantinho de mãe para mãe. Tá tudo lindo. Fique à vontade. O espaço é nosso. E aí, como que foi de viagem? Tá ligado? Tá ligado, tá certinho. Como que foi de viagem? Foi tranquilo. Não muito longe, né, Ana? Não, foi rapidinho. Foi rapidinho, uma média aí de uns 40 minutos? É. Pra quem não sabe, ainda a Ana é de Pinda, né? Pindamonhangaba, é um nome um pouquinho difícil, né? É difícil. Sabe do que eu lembro? Raul Gil, quando eu era criança. Sim, ele fazia o teste, né? Fazia o teste, era Pindamonhangaba, Eu já ouvi de tudo no nome dessa cidade. Caraguatatuba e Pinda. Quem nasce em Pinda é? Pindense. Pinda. Nossa, Eu acho que eu acertei, gente. Na verdade, eu nasci em Taubaté. Ah, nasceu em Taubaté. Sabe o que eu imaginei? Pindamonhangabaense, alguma coisa assim. Pindamonhangabaense. Olha, se Será? duvidar não sei. Quem souber, fala. Quem souber, comenta aí com a gente que a gente quer saber. Eu acho que é taubatiano. Taubaté, acho que é taubatiano. É. Isso mesmo. Já morei em Taubaté. Eu gosto de lá. Também gosto. Gosto. Você cresceu lá? Eu fiquei... Não, na verdade eu nasci em Taubaté, mas eu morei em Tremembé na minha infância. Eu saí de lá com 7 anos, que eu saí de 7 Tremembé. anos. Aí vim pra Pinda. Não, fui pra Pinda, não tô em Pinda. Aí fui pra Pinda. Foi para Pinda. E lá você cresceu, estudou, se formou. Conta um pouquinho pra gente de quem é a Ana Carla, sem ser o blog Nossa Casinha. Antes do blog Nossa Casinha. Aí passei a infância, a adolescência, tudo em Pinda. Estudei, me formei. Você se formou em? O ano, você tá falando? ano, Não, você eu fez só me alguma- formei em alguma coisa. Fez Minha alguma filha, se você graduação? falar o ano, não vou estar sabendo também. Não lembro. Não vem não, que não parece que faz tanto tempo assim, tá? Amiga, olha, eu fiz o 2º grau, né, completinho. Depois eu iniciei a faculdade, só que eu parei a faculdade. E foi qual curso que você fez? Eu ia fazer publicidade e propaganda. Uhum. Comecei a fazer, né? Parece que já tava. Eu já gostava muito. Na verdade, eu já estava com o Instagram quando eu comecei a faculdade, porque eu falei, não, vai ter tudo a ver comigo, com o meu nicho, mas assim, não consegui conciliar tudo. É muita coisa, né? Muita coisa. Nessa época, eu ainda me cobrava muito em relação a conteúdo, a estar o tempo todo conectada. Então, eu não conseguia me desconectar da internet para estudar. Entendi. Minha cabeça não desligava. Era o tempo todo ali. Da internet e da casa. Então, assim, muitas vezes eu estava tentando estudar e a minha cabeça estava no que eu ia fazer de janta.
Mas eu acho que isso é muito da mulher, né? Parece que a gente se divide em 1000 e não para. No seu caso, né? Essa questão da internet, que hoje eu confesso para vocês que é um pouco a minha realidade também. Ontem eu até ouvi de uma amiga assim, você parece que é a pessoa que mais trabalha que eu conheço. Porque parece que o dia inteiro a gente está trabalhando, a gente acaba ficando um pouco ali retido mesmo, né? Com Sim. aquela necessidade de estar postando, de manter o engajamento, de manter ali as publicidades. Mas como que veio assim esse time para você conciliar isso? Entender que estava demais e então dar uma reduzida? Ah, fiquei louca, né? Fiquei louca. Não fiquei muito legal. Não, falando sério agora, gente. Eu passei um processo que eu não estava bem emocionalmente, porque eu me cobrava muito. E é muito difícil conciliar quando você faz um conteúdo que é a sua casa, que é a sua rotina. Então, não é só lavar um banheiro, é produzir conteúdo enquanto se lava um banheiro. Tudo é conteúdo e você não consegue mais separar qual é a sua vida e qual é o seu trabalho, entende? E aí eu comecei a ficar muito mal. Aí, na época, a menina que fazia assessoria para mim falou: Ana, vamos passar na psicóloga, vamos fazer uma terapia, vamos melhorar a cabeça. Eu falei, nossa, vamos agora. Aí, desde então, eu comecei a fazer terapia e me ajudou muito, muito. De ajuda, porque eu acho que a maior dificuldade de você, enfim, quando a gente não está bem, da gente se cuidar, é reconhecer que a gente precisa de cuidado, né? E é muito bom fazer terapia. Eu gostaria que fosse algo muito mais acessível. Eu acho que isso deveria ser um requisito básico de todos, desde a infância, passar num psicólogo, fazer uma terapia, porque isso é muito bom, ajuda demais. Eu melhorei muito depois da terapia. Não só na questão do trabalho, mas em várias outras áreas. Sim, sim. Já fiz terapia também. Como você mesmo disse, deveria ser algo que faz parte da nossa rotina, né? Eu confesso para você que quando eu fiz, era uma questão de necessidade, né? Procurei quando foi necessário. E às vezes, se você procura antes, né? Quando se torna parte da sua rotina, a gente evita tantas coisas, né? Com certeza. É uma coisa assim que só traz benefício. Não é uma coisa que você vai fazer e que pode dar errado. Não tem como. Só vai dar certo, só vai ser bom. Vai acrescentar, né? Não tem como ser ruim. Concordo com você. Mas voltando um pouquinho, que eu acabei dando um saltinho aí, você sempre trabalhou com Instagram? Você teve alguma profissão antes? Uma outra profissão, né, para ser mais exata? Eu já trabalhei de muita coisa e desde muito cedo, né? Antes dos 12 anos de idade, eu já trabalhava. Antes dos 12? Antes dos 12 anos, eu já trabalhava. Então, eu já trabalhei em padaria, eu já fui faxineira, eu já fui manicure, eu já fui sacoleira, eu já fui de tudo. Só não fui do job. Para com isso, amiga. Para. Tem hora que dá uma... Não, né? mentira. Para. E não divulguei joguinho ainda. Ainda não. Entendeu? Nunca Não se me irrita. sabe. Eu falo assim. Não me provoca. Eu falo pra minha seguidora, clica no meu link, hein? Mas falando sério, já trabalhei de bastante coisa, várias coisas. Era sempre nessa área de comunicação. Eu sempre gostei dessa parte de comunicação. E aí, quando eu criei meu primeiro blog, que na época era blog ainda, o antigo Blogspot, deve ter uns 14 anos atrás, que foi o primeiro, assim, né? Aí depois que vieram as redes sociais. Antiga? Nossa, que vintage. Você pegou o Instagram ali no comecinho ali, então, do auge, sim, né? Eu vi o Facebook nascendo, né, amiga? Eu tô te falando isso porque, assim, você falou de 14, 15 anos, né? Uhum. E eu lembro eu tenho 10 anos de formada em Direito, né? Não vou falar do ensino médio há quanto tempo, não. Mas tempo. Só a minha graduação eu já tenho 10 anos. E eu lembro que quando eu me formei, vamos lá, 2015 mais ou menos, que eu me formei, eu comecei a ter ali aquele hábito de postar no Instagram, sabe? Naquela época eu achava
que eu tinha que emagrecer. Eu achava naquela época. Daí comecei a colocar ali um diário alimentar. E eu lembro que era tudo muito novo. Eu lembro que quando eu atingi assim, uns 100 seguidores, eu comentei acho que com o meu cunhado, que era meu personal na época, eu falei, eu atingi 100 seguidores. Aí ele, Raíssa, mas 100? Tem gente que tem milhões. Eu, milhões? Então, assim, estava começando, não era algo que se via né, a todo tempo. Eu achava o Facebook ainda uma terra muito nova, porque né, tem o Orkut também. Você lembra do Orkut? Depoimentos? Sim, lembro. Mas engraçado, eu não conseguia me conectar muito no Orkut. No Orkut. Não sei. É porque eu acho que eu sempre gostei da comunicação no sentido de agregar. Sabe? Então, eu gostava mais dessa parte de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, quando eu tinha o blog, eu falava sobre moda e beleza. Então, eu sempre buscava as tendências, os produtos, os lançamentos. Era informação, sabe? Mas eu gosto de dar a informação mesclando com a vida pessoal. Isso desde o início. Desde o começo. Não foi algo que foi ensinado para você, aconteceu de uma forma muito natural. O que hoje a gente aprende, né? Porque hoje em dia tem até cursos ensinando isso, sobre a importância da gente misturar ali um conteúdo que agregue na vida das pessoas, que elas sintam que é necessário de seguir, que sintam que é proveitoso, e ao mesmo tempo elas querem ver seu dia a dia. Hoje em dia, a gente é ensinado a fazer isso. O seu já fluiu naturalmente desde o começo. Já era uma coisa minha. Inclusive, eu lembro que uma vez eu recebi um feedback de uma amiga. Ela falou, Ana, será que não seria mais legal você ir direto ao ponto quando eu postava look do dia? Porque você fala, você conta a história, o pessoal. E eu falei justamente isso para ela, mas é o pessoal que conecta. Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu gosto de contar como tudo aconteceu, o porquê daquele look, até como eu cheguei. E depois postar o look. É o meu jeito. É o jeito de trabalhar, de se comunicar, né? Era o meu jeito já desde do começo. Então, com as redes sociais, eu não conseguia me conectar tanto, sabe? Eu tive o Facebook desde o começo. E o Instagram, eu tive Instagram, assim, para dizer que eu peguei firme mesmo, foi com o blog Nossa Casinha. Que até então, eu postava lá de qualquer jeito. Esporte ali. E aí hoje, uma coisa que é inevitável a gente falar é sobre né, a expressão do seu número de seguidores. A gente está falando de mais de 500 mil de pessoas que te acompanham. Quando foi uma coisa construída a longo prazo? Você teve um momento que foi uma virada de chave e aí muitas pessoas chegaram no seu perfil, algo viral? Ou foi realmente uma construção aí ao longo desses anos? Não, tiveram alguns conteúdos virais. A história desse meu perfil eu sempre conto, né? Porque é o que de fato aconteceu. Quando o Instagram Blog Nossa Casinha, que na verdade eu acho que no começo o arroba era Nossa Casinha, não me recordo. Ele surgiu, foi justamente quando eu falei assim, vou desistir da internet. Isso não dá para mim, eu não tinha condições financeiras de manter um conteúdo sobre moda, sobre beleza, porque você tem que fazer investimento. E eu não tinha condições para isso. Então eu falei, cara, eu vou desistir, sabe? Eu vou desistir. Aí falei para o meu marido, faz um Instagram para mim. Na época eu só tinha o Facebook e tinha o meu blog ainda, né? E YouTube também, tinha canal no YouTube. Falei, faz um Instagram para mim que eu vou postar coisas de casa, que é o que eu gosto. E eu não quero mais saber dessa coisa de beleza e moda, eu não vou querer mais. Aí ele criou um Instagram para mim, eu comecei a postar ali. Meu almoço, a rotina, uma coisinha ou outra que eu comprei. E aí, na primeira foto, eu não lembro se foi na primeira foto, que eu postei do quarto da Mariana, a foto do quarto dela viralizou. Aí eu lembro que, tipo assim, eu saí de 6 mil seguidores para 11 mil, eu não lembro. Uau, uma foto. Com uma foto, mas foi absurdo, assim. Eu não conseguia nem dormir, porque eu olhava assim toda hora e falava, gente nossa, chegando, gente o tempo chegando, todo. o que aconteceu? Porque antes as fotos viralizavam bem legal na plataforma, agora não é tanto assim mais, né? Eu ia comentar isso, quem está acompanhando a gente. Hoje em dia todo mundo tem um pouquinho de noção, porque a verdade é que ficou muito acessível, né? Essa questão de ser um criador de conteúdo, a verdade é que todo mundo pode começar.
E hoje a gente sabe que são os vídeos, né? Hoje você É. posta uma foto, ela não tem tanto alcance quanto um Reels, por exemplo. Então, viralizar com uma foto é algo realmente muito orgânico ali, muito... Era absurdo, era absurdo. Eu postava uma foto da minha cozinha e através dela chegava a 3.000 seguidores em um dia. Mas aqui, cá entre nós, convenhamos que não é qualquer cozinha, não é qualquer quarto, né? Que bom gosto que você tem. Eu fico assim encantada. Mas antes era diferente, amiga. Era diferente. Eu não tinha armário na minha cozinha. Eram prateleiras que eu fiz. E eu talvez fosse essa simplicidade que atraísse os olhares. O quarto da Mariana, ele foi todo feito por nós. A parede a gente que pintou, a gente fez bolinha. O colchão dela era no chão, porque ela não tinha cama e não tinha berço. Eu seguia a linha mais Montessori, até porque eu não tinha muito dinheiro, e o Montessori ajuda muito nessa parte, entendeu? É verdade. Então, eu improvisei tudo e eu fiz tudo. E aquela coisa organizada, limpa, tudo no seu devido lugar, eu acredito que as pessoas gostem de ver esse tipo de conteúdo. É verdade. Sabe? Aquela organização. E inspira, né? A Isso. verdade é essa. Uma coisa que você falou sobre as pessoas terem se identificado com algo mais simples, né? Eu acho que é isso, porque aí você visualiza aquilo e vê que é possível. Nossa, não é porque eu não tenho uma casa simples que eu não posso ter uma casa aconchegante, arrumada, né? Que abraça a gente, que abraça quem chega, né? Então, realmente, com certeza, isso realmente conectou ali, né? Essa era a ideia. Quando eu postava o meu conteúdo, era justamente para inspirar outras pessoas. Ah, mas eu não tenho condições de colocar um papel de parede. Eu mandei e-mail para uma marca e a marca praticamente me respondeu: não fazemos caridade. Ela praticamente me respondeu dessa forma. E eu não estava pedindo caridade, eu estava pedindo uma oportunidade de parceria. Então, não é porque eu não tenho um papel de parede maravilhoso que eu não posso decorar, que eu não posso fazer a tinta. Ah, mas eu não tenho condições de comprar a cor da tinta. A gente consegue fazer com xadrez. A gente compra tinta branca e faz a cor, entendeu? Então, olha, no quarto da Mariana, eu fiz o abajur, eu fiz o tapete, eu fiz o lustre, eu fiz os nichos, eu fiz praticamente tudo. Eu fazia as almofadas. Nossa, Então, que incrível. eu não conseguia encontrar a almofada do jeito que eu queria e quando eu encontrava eu não tinha como comprar. Então, eu aprendi a fazer com cola de tecido, entendeu? E eu gravava vídeos com tutoriais para o YouTube, justamente para inspirar as pessoas. Então, esse é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer. Sim. Eu gosto de mostrar para as pessoas que é capaz, que é possível a gente conseguir. Quando eu comecei o meu Instagram, eu mal tinha um lençol para pôr na minha cama. Eu tive muitas fotos viralizadas com conteúdo de cama posta. Com um pouco que você tinha, você trazia ali, né? Levava pro celular esse aconchego, essa criatividade. E o que você atribui a essa criatividade? Porque, vou ser sincera com vocês, para mim isso é um dom, tá? Para mim não é algo que... É assim, é claro, você inspira e demonstra que a gente consegue fazer. Mas eu acho que esse feeling, esse estalo para ter essas ideias, para mim é um dom. Você atribui isso a alguém, uma inspiração lá na infância? Você observava alguém ter isso ou não? Foi tudo muito genuíno? Minha tia. Sua tia? Minha tia. A minha tia... a minha avó também era muito caprichosa, né? Minha avó caprichosa. Mas a minha tia, ela sempre teve esse vamos dar um jeito, sabe? A gente consegue. Então, assim, o quintal é todo de terra, mas ele é varrido, ele é limpo, ele é impecável. Entendo. Entendeu? A cama tem um lençol velhinho, mas é esticadinho. É no Bem lugar. passado. Você entendeu? Então, eu via isso na minha tia, desde muito cedo. Eu atribuo o meu Instagram a Deus, porque foi justamente quando eu falei que eu ia desistir, que aquilo não era para mim. Eu acredito... não posso que eu fique emocionada, hein? Pode emocionar, tá? Eu acredito que Deus falou, não, eu tenho um propósito maior, entendeu? Então, assim, não acredito em coincidências e nem em sorte. Eu vejo que é um propósito dele. Porque através disso eu pude viver coisas que eram inimagináveis para mim, lá atrás. Então,
Eu acredito que vem dele, sabe? Tudo Também a ele. acredito. Com certeza eu acredito. E parece que é exatamente sobre isso, né? Já que você tocou nesse ponto da fé, parece que Deus vem nesse momento, né? Que a gente perde as forças, que a gente acha que não vai conseguir. E aí ele. Desculpe que até agora eu que me emocionei agora. A gente é emotiva. emotiva. A gente é emotiva. Parece que são nesses momentos que ele vem e te levanta, né? E te coloca exatamente onde ele quer que você esteja. E que bom que você não desistiu, né? É realmente quando a gente se abandona nele, né? Eu estava preparada para desistir, se assim fosse a vontade dele. Assim como hoje eu procuro estar preparada, entende? Eu vou até onde Deus me permitir. Se é para eu continuar, tem épocas que quem trabalha com internet é um teste, né, de sanidade mental. É verdade. Tem épocas que tá tudo muito bem, mas depois, né, as coisas ficam difíceis, é complicado. E eu sempre falo com Deus, falo, Senhor, é para continuar? Se for, então o Senhor vai me ajudando aí. E aí entra um trabalho, entra uma publi, entra uma oportunidade, e as coisas vão caminhando. Vão fluindo e você vai sentindo que ali é o seu lugar, né? É. Porque eu acho que, por mais que a gente trabalhe assim com redes sociais, com a internet, não é diferente de nenhum outro trabalho, né? Tem os, a gente não vai chamar de chefes, de patrões, mas tem ali parceiros que vêm para agregar, tem uns que vêm para sugar, né? Tem pessoas que vamos chamar aí os seguidores de colegas de trabalho, se a gente pode chamar assim, que vêm para inspirar, para querer crescer com a gente. E tem aqueles que querem te diminuir. Então, eu acho que não é diferente, realmente, assim como na vida, às vezes a gente tem que estar disposto a trocar de trabalho, de empresa, eu acho que com a rede social é a mesma coisa. A gente tem que sentir se aquilo é pra gente, né? Se está fazendo bem pra gente, pra nossa família. A gente tem que saber o momento até onde a gente pode ir, né? Diante das dificuldades, eu procuro me acalmar. Não vou dizer assim, nossa, adoraria, por exemplo, parar de trabalhar com o Instagram e ser CLT, vamos supor. Não, eu gosto do meu trabalho, mas eu vou até onde eu conseguir. Se chegar a um ponto onde eu estou vendo que não está sendo legal mais, a gente tem que seguir. Eu lembro de uma situação, eu estava indo fazer um trabalho para um hotel no Rio. E eu estava vindo aí de um período sem publis entrando, né? Então, assim, eu já estava ficando bem preocupada. Porque a gente produz conteúdo por amor, a gente quer estar na internet todos os dias, sim, mas a gente também tem conta para pagar, né? Com certeza. E aí, no caminho, eu fui falando com Deus, Senhor, é mesmo para eu continuar? Né? Porque tá tão difícil, de repente acho que está na hora de eu parar e procurar um outro trabalho, alguma outra coisa para fazer, né? Mas eu queria pedir para o senhor me capacitar, me ajudar a aceitar, né? Porque na vida a gente precisa aceitar as coisas. Então o senhor me ajuda. Quando eu cheguei no hotel, minha assessoria mandou mensagem, Ana, entrou um trabalho assim, assim, assim. Vamos? Deu. Comecei a chorar, falei, vamos agora. Eu entendi, Deus, o recado. Não, eu falei, gente, Deus é imediato, como assim? Eu acabei de pedir, então eu continuo, graças a Deus, e graças a Deus mesmo. E que bom, né? Porque quantas pessoas se inspiram realmente em você. Quando a gente se conheceu, acabei não esclarecendo aqui para todo mundo, mas a gente se conheceu num evento em Pinda, né? Promovido pelo Shopping de Pinda, o encontro de influencers da região, e eu tive o prazer de te conhecer nesse novo encontro. E aí comecei a te seguir e eu reparei, agora tem aquelas mensagens públicas ali no Stories, né? Sim, eu acho bem legal. O quanto as pessoas realmente estão ali engajando, se conectando, se inspirando. Eu recebi algumas mensagens quando a gente postou uma foto juntas de seguidoras aqui, de Lorena, falando, nossa, eu sigo ela, eu amo ela, nossa, que legal que você conheceu. Então, não é só sobre o trabalho, né? Eu acho que é muito sobre o dom, não seria nem dom a palavra que eu queria usar, mas sobre propósito. Porque, ao mesmo tempo que você está fazendo a sua vida acontecer, muitas vezes, nos detalhes ali, você está inspirando e motivando outras pessoas a também alcançar coisas, né? Que até então, para elas, não era possível. Sim. E isso também é muito legal. Porque
tem dias que bate aquele desânimo, né? Você fala assim, poxa, nossa, a entrega no Instagram tá muito ruim, ai, não sei o quê. E aí, às vezes, a gente tem aqueles momentos ansiosos, né? De baixa estima, que você fica assim, eu acho que eu não tô fazendo um trabalho legal. Eu acho que eu não tô sendo útil. Acho que o que eu tô fazendo não tá bom. E aí vai bem lá uma seguidora e manda uma mensagem carinhosa falando que você inspirou ela, que você ajudou de alguma forma, que você fortaleceu ela de alguma forma. Isso é É muito revigorante, forte, né? é confortante, é muito bom. Eu fico sempre muito feliz. Com certeza, eu imagino que sim. Eu ainda não, né, não tenho essa proporção, mas é incrível, né? Quando as pessoas falam assim, não interessa se você tem 100 seguidores, alguém está ali, você pode estar ajudando essa pessoa. E é real. Quando eu recebo esse tipo de mensagem também, é incrível, parece que é uma injeção de ânimo, né? Exatamente. Parece que você está indo no caminho certo. Você está no caminho certo. Esse é o sentimento, sabe? Porque às vezes bate essa insegurança. Você fala assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo o bem? Será que eu estou no meu propósito? E aí, quando a gente recebe uma mensagem dessa, nossa, é muito bom. E me conta uma coisa. Você, na sua família, no seu convívio entre as amigas, você é a única influenciadora? Eu digo assim, claro que tem. Hoje você com certeza tem colegas influenciadoras, amigas que você conheceu ao longo dessa trajetória. Mas teve alguém assim na sua família, uma amiga que não era desse ramo, e aí vendo você se dedicar, crescer, né? Ter essas conquistas, se inspirou em você, começou algo assim? Ou você é a atração ali da família, é a diferentona? Eu tô tentando puxar aqui na memória se tem alguma prima minha que é mais assim da internet, mas eu acho que não. É só você. A minha família, por parte da minha mãe, é todo mundo mais reservado, Sim. mais mais tranquilo, discreto. mais discreto. Eu sempre fui muito espalhafatosa, né? Olha, eu encontrei a família do meu pai tem poucos anos. Eu fazia mais de 30 anos que eu não via a família do meu pai. E eles são da região aqui também? Taubaté. Olha só. De Taubaté. A última vez que eu vi o meu pai, eu tinha 8 anos de idade. Então, como eu não tenho o nome dele na minha certidão de nascimento, eu não sabia o nome dele. E a minha mãe também não falava. Ah, entendi. Depois de uns anos atrás que ela falou, procura por esse sobrenome. Aí eu achei o meu tio no Facebook. E quando eu encontrei a família do meu pai, eu falei, tipo, eu encontrei meu clã. Sabe? Eu encontrei as pessoas que se parecem comigo. Porque eu amo a família da minha mãe, lógico. Eu fui criada por eles, né? Mas eu sou muito diferente deles. É mesmo? As minhas tias, elas são todas são evangélicas. Eu sou crente também, né? Mas eu fiquei crente um pouco mais depois, né? Mas eu sou crente, mas eu sou meio assim também, entendeu? Mas as minhas tias, não. As minhas tias são as crentes do coque. O negócio é diferente, entendeu? Entendi. Elas são reservadas. As minhas primas, elas também são tanto mais assim. A minha mãe, que já era assim, a mais diferentona um pouco da família, né? E aí, quando eu conheci a família do meu pai, eu falei, é com eles que eu pareço. É daí que eu vim. Entendeu? É daí que eu puxei. Eles são muito parecidos comigo. Muito espontâneos, comunicativos. Muito comunicativo. Minha tia, nossa, a minha tia Raquel, ela é uma figura. Quando eu posto foto com ela, as pessoas falam, você parece filha dela, que a gente é parecida. Então, assim, eu me encontrei. Na minha família, por parte da minha mãe, eu sou diferente. Entendi. Todos eles lá. Entendi. E você conheceu o seu pai? Eu vi o meu pai, acho que uma ou duas vezes depois que eu fui lá. O meu pai, ele tem problema mental. Então, eu não sei se é assim que fala, porque hoje em dia existem termos. Se eu estiver falando errado, por favor, me desculpa. Não, mas eu não sei se eu estou falando o termo correto. Ele não tem uma saúde mental legal, então ele nem me reconhece. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, meu tio cuida dele. E aí meu tio falou, vai com calma, a gente não sabe como que vai ser a reação dele. Sim. Então, eu não consegui falar com ele. Irmãos, você tem? Por parte do seu meu pai? Não que eu saiba. Entendi. E que nem ele sabe também. Acho que nem ele tá sabendo, entendeu? Se tem, ele Porque não nem tá de mim ele sabendo. tá lembrando. Ele lembrou da minha mãe.
É mesmo. A minha tia falou pra ele, ela é filha da Glória. Aí ele deu uma risadinha assim, ele lembrou da minha mãe, mas de mim não. Lindo o nome da sua mãe. Ela não Glória. gostava do nome dela. Não, Não. Ela disse que ia na igreja e não gostava, porque ficava Significado todo mundo bonito. chamando ela. a igreja é ótimo, né? Igual eu sou católica, no caso, tenho a formação católica. E aí a gente escuta muito Hosana nas alturas. E tem uma tia minha que é Rosana, né? Nossa. Aí toda vez que eu ia na igreja, na missa, quando falava Hosana, eu só lembrava da minha tia Rosana. Minha filha, na congregação cristã no Brasil, é só Glória. Glória. Glória, glória, glória. Nossa, minha mãe falou que não gostava. Agência IDS e Estúdio R. Comunicação e criatividade em primeiro lugar. Em primeiro lugar.